Olá, queridos, eu sou a Anitta e hoje eu vim conversar com vocês, compartilhar com vocês um tema que me pegou bastante esse final de semana, que é o autocuidado. Como é que anda o seu autocuidado? É a pergunta que chegou para mim esse final de semana. E já tem bastante tempo que eu venho olhando para a necessidade de quem cuida ser cuidado, né? Eu sou terapeuta, portanto, uma cuidadora, eu cuido de outras pessoas com o meu trabalho. E eu tenho muita consciência e muita clareza da importância que é eu ter os meus próprios espaços de autocuidado. E aí, esse final de semana, eu estava numa imersão, numa formação que eu tô fazendo, que eu tô muito apaixonada, que é em terapia comunitária. E aí, numa das vivências, eu me dei conta que a minha prática de autocuidado, ela muitas vezes ela fica comprometida pela minha necessidade de cuidar de outras pessoas e muitas vezes os meus filhos. Como mãe, a minha necessidade normalmente ela vem depois de outras necessidades, que as necessidades dos meus filhos. E muitas vezes a gente nem tem consciência de quais são as nossas necessidades, né? Às vezes a gente nem percebe que tá com fome, que tá precisando descansar, ou que o corpo tá precisando de massagem, alongamento, movimento. Eu não tô nem falando disso, eu tô falando de ter consciência. Eu tenho consciência e não consigo acolher. E isso pra mim, esse final de semana foi bem desafiador olhar, porque eu terminei a formação na sexta-feira muito cansada, tinha mexido muito comigo, tudo que eu tinha vivido lá, tava bem cansada, bem exausta, e a minha vontade, necessidade era, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, e eu quero muito dormir, eu preciso muito dormir, descansar, porque no dia seguinte eu ia continuar a formação. E aí eu cheguei em casa e tinha muita demanda para eu dar conta antes de eu conseguir atender a minha necessidade, que era só de dormir, tomar banho e dormir. Eu tinha que acolher a necessidade de escuta da minha filha, eu tinha que dar carinho para o meu filho, eu tinha que conversar um pouco com a minha mãe, para só depois poder tomar banho, colocar todo mundo dormir e poder cuidar de mim. E aí naquela noite, a minha filha teve febre a noite inteira e o que eu mais precisava, que era dormir, foi o que eu menos consegui fazer. E fiquei olhando para isso, em outro momento eu ficaria bem revoltada, com muita raiva, talvez uma raiva até inconsciente de ter uma necessidade tão emergente do meu corpo, física mesmo, e não poder atender. Mas eu consegui olhar para aquilo, acolher a necessidade dela, né? Ela tava com febre, ela não tinha o que fazer, eu que tinha que cuidar dela, e acolher a minha frustração de não conseguir atender a minha necessidade, que era simplesmente de descansar. E aí ontem eu consegui descansar, eu consegui olhar para honrar a minha vontade de ter um espaço só meu. Então eu peguei minha bicicleta e fui passear um pouquinho só comigo, para poder estar em contato com os meus pensamentos, com as minhas emoções e integrar e processar isso tudo. E aí eu pude ser uma mãe muito melhor depois disso, mais presente e mais disponível, inclusive. Mas primeiro eu precisei honrar a minha necessidade de cuidar de mim, de um espaço para mim, para depois poder estar de fato disponível para ela. E eu fiquei com muita vontade de compartilhar com vocês isso, porque talvez seja o desafio de muitos de nós, né? Que não só somos pais, mas que a gente administra muitos papéis ao mesmo tempo. Então, eu queria deixar essa reflexão, como é que eu lido com os meus espaços de autocuidado? Eu consigo ouvir as minhas necessidades? Eu consigo saber quais são as minhas necessidades?
E num segundo momento, sabendo das minhas necessidades, eu consigo acolher as minhas necessidades ou não? Ou tem outras muitas necessidades que sempre vêm antes das minhas? E como é que eu lido com isso? Então, se você quiser compartilhar um pouquinho comigo como é que você lida com isso, deixe um comentário aqui embaixo no canal do YouTube ou no Facebook e a gente vai compartilhando os desafios, que é viver cada vez mais consciente de quem se é, do que se sente e do que se quer. Até!